Vamos dar início para a nossa quinta aula. Vamos hoje terminar o capítulo 1 de Ger Teshuvah. Vamos iniciar na página 181, 4 linhas de baixo para cima. Que é nosso costume, vamos iniciar com um dito, uma história hassídica. Uma vez, Rab Mendel de Kotzk falou o seguinte, palavras interessantíssimas para nós quando falamos sobre Teshuvah. Se uma pessoa se mantém sempre ocupado com o que lhe cabe fazer, quando encontra tempo para pecar? Uma linha interessante. Ou seja, se alguém está buscando o caminho de Teshuvah, em primeiro lugar, ele tem que ver que ele está ocupado. Quando nós preocupamos em fazer o certo, não temos oportunidade de fazer o errado. Palavras muito práticas. Aceita, faça o bem. Isso não somente é aquilo que nós vimos mitzvah taseh, mitzvah positivo, mas te preocupa, te ocupa em fazer o bem. Conforme aquele vimos, jamais que vamos encontrar tempo para fazer errado. Tem tanto bem para fazer. Mas quando se trata sobre Teshuvah, é bom lembrar palavras do Reb Aryeh Leib, conhecido como o Shpol HaZed. O Shpol HaZed uma vez falou o seguinte, se o pecado existisse apenas nos livros, e por outro lado o purgatório no dia ao dia, é algo que a gente ia ver como a realidade. Nenhum de nós ia ser atraído pelo pecado. Mas o que podemos fazer se o pecado está no nosso dia a dia, que é a nossa realidade, e o purgatório apenas nos livros? Fica difícil para fugir do pecado. Mas estudando o Tânia, nós vamos ver que o assunto não é bem assim. O pecado não vai ser mais nosso dia a dia. E também o que se encontra nos mundos espirituais não vão ser tão longe de nós. O Baal HaTanya vai nos trazer cada vez mais perto para lidar uma vida espiritual. E também vai nos dar tanto trabalho que nós não vamos ter nem tempo para pecar. E agora vamos voltar para o Tânia de hoje. Mas resumindo um pouco o que nós estudamos até agora. O Baal HaTanya deixou bem claro para nós que a mitzvah de Teshuvah, de voltar para Hashem e corrigir o nosso passado, se baseia apenas sobre um fato. Azivat hachet. Devemos abandonar o pecado. Obviamente, quando nós somos arrependidos sobre o nosso passado, isso nos dá força e dá, de uma certa forma, uma maneira de realmente averiguar se a nossa decisão para o futuro é mais com certeza e com mais firmeza. Mas isso apenas para averiguar. A Teshuvah por si só, a essência da Teshuvah é a nossa decisão para a frente, que daqui em diante vamos seguir todos os mandamentos de Deus e vamos se tornar pessoas que respeitam Hashem em tudo que Ele pediu, assumindo sobre nós o jugo divino e Deus como Rei do mundo. Isso é Teshuvah. O Baal HaTanya prova isso aqui através de vários versículos, que o Rasha, o perverso, tem que abandonar o seu caminho, que o caminho de Hashem, que a escolha é dele, ele pode decidir o que ele gostaria de fazer ou não fazer, e vários outros psukim, outros versículos, onde que a Torá nos deixa bem claro que uma pessoa, para fazer Teshuvah, ele tem que voltar para se tornar uma pessoa obediente, uma pessoa que segue os mandamentos de Deus. Depois o Baal HaTanya continua e diz, isso vem excluir a ideia de jejuar como algo que faz parte da essência e da base da Teshuvah. Não. Jejuar não tem nada a ver com a base, com a essência da Teshuvah. Ou seja, dá para fazer uma Teshuvah boa sem jejuar. Depois o Baal HaTanya diz o seguinte, apesar que pedir desculpas e fazer a confissão encontramos no Maimonides no Rambam e no Smag, Sefer Mitzvot Gadol,
que são importantíssimos para a chuva, fazem parte da chuva, diz o Baal HaTanya, realmente são componentes da chuva, porque a busca de ser perdoado é um componente fundamental da nossa chuva, apesar de não ser a essência. Ou seja, temos a essência da chuva, que é voltar e assumir sobre si todos os mandamentos de Deus. Isso é a essência, e somente isso que é a essência. Temos componentes da chuva que fazem parte da chuva, que é pedir perdão para Hashem, se arrepender e buscar que Deus realmente nos perdoe. Isso são os componentes da chuva, que isso obviamente está ligado com a nossa confissão. Mas, quando se trata sobre jejuar, nem componente da chuva que é, ela é desnecessária. Depois o Baal HaTanya continua. Se alguém acha que para aquela terceira categoria que nós vimos, que é pecados muito severos, que a Torá nos avisa que a nossa punição vai ser sofrimentos e dificuldades durante a nossa vida. Alguém pode imaginar, quem sabe, se ele vai jejuar, talvez isso pode ser algo que pode ser um desconto sobre aquelas punições que ele vai receber da Hashem, de Deus. O Baal HaTanya fala, isso é um erro. A contabilidade sobre os sofrimentos e punições que ele vai receber é algo que somente Hashem dirige. Não tem nada a ver com aquilo que a pessoa causa para si mesmo. Isso não entra nessa conta. Porque o versículo diz, o pecado de ti vai ser eu, diz Deus, que vou tomar conta desses sofrimentos, dessas punições. Por isso, não é nem certo que uma pessoa entra e ele envolve os sofrimentos que ele mesmo assume sobre si e está querendo desconto. Não vai funcionar. E, by the way, no caminho, o Baal HaTanya fala alguma coisa interessante. Deus somente mandará punições e sofrimentos para quem que ele ama. Somente para quem que ele ama, conforme diz o versículo, et Hashem Yahav, Hashem Yochiach. Deus realmente vai punir somente aqueles que eles amam. Por isso, se uma pessoa realmente está querendo receber essas punições, é bom ele começar a fazer uma tshuva tão elevada que se chama tshuva me'ahava, um tshuva por causa do amor, e não por causa de reverência e temor. Com isso ele desperta o amor de Deus para ele, conforme a regra que nós temos. Itaruta deletat, um despertar de baixo, chama e atrai um despertar de cima. E já que ele está se direcionando para Hashem com amor, Hashem também vai se direcionar a ele com amor e vai mandar para ele, já que Deus lhe ama, vai mandar para ele sofrimentos e punições. Por isso, tem algo que uma pessoa pode fazer para receber essas punições? Amar Deus e usar aquilo como um despertar de baixo, que desperta de Deus um amor tão profundo que Deus vai mandar realmente para ele punições. Mas, de qualquer maneira, as punições que ele vai receber são punições que somente Deus manda. E com isso, realmente, concluímos nossas últimas aulas, que nós temos aqui 3 categorias. O que é a essência da tshuva, que é abandonar o pecado e decidir com sinceridade que daqui em diante as coisas vão ser diferentes. Temos os componentes da tshuva, que são mencionados no Rambam e no Smak, no Sefer Mitzvot Gadol, que são vidui, confissão, e pedir para ser perdoado e buscar aquele perdão. E depois tem uma terceira categoria, aliás, é uma categoria que não faz parte da tshuva, essa terceira categoria, que é jejuar, e por isso nós não encontramos no Rambam e no Sefer Mitzvot Gadol no Smak nada sobre jejuar, porque ela não faz parte da tshuva. E agora vamos começar o Tanya dentro, aquilo que nós falamos agora foi uma revisão daquilo que estudamos até agora. O Mashi Katuv Beyoel, isso que está escrito no Tanakh Yoel, Shuvu Adai Bechol Levavchem, Betzomo V'chi, volta a mim com todo vosso coração, com choro e com jejum. Ou seja, encontramos no versículo a importância de jejuar. E por que diz o Baal HaTanya que eu afirmei até agora que o jejum não é importante?
se está escrito, voltam a me fazem chuva, como tzom uvchi, como jejum e choro. Diz o Baal HaTanya o seguinte, ali se trata de um outro assunto. Hainu levatel hagzera, aquele caso foi para anular um decreto, shenigzera, que foi decretado, lemarek avonador, para limpar e polir os pecados daquela geração, alidei yisurim ba'arbe, através de sofrimentos, com galfanhotos. Era uma praga de galfanhotos que eles queriam evitar, por isso, qual que foi a sugestão? Volta para Hashem com choro e com jejum. Ou seja, aqui, o que entendemos que é a resposta do Baal HaTanya? Normalmente, tshuva é sobre o passado. A pessoa está querendo corrigir aquilo que ele fez, está querendo tomar um novo rumo na vida diferente daquilo que ele estava fazendo até esse momento. Isso se chama tshuva, e a base da tshuva. Aquele assunto de Yoel, que está escrito, volta a mim com choro e com jejum, não tem nada a ver com o passado. Isso era para anular um decreto, algo que era infelizmente para chegar. Para evitar aquilo, cabe um jejum. Ou seja, é uma outra história, não tem nada a ver com tshuva, é um tipo pedido da Hashem. Daqui a pouco vamos entender o assunto melhor. É um pedido que eles fizeram para Hashem, para não mandar uma praga para eles. Não que eles queriam corrigir alguma coisa, não tem nada a ver com tshuva, é simplesmente um pedido que eles fizeram através do jejum, que não tem nada a ver com aquilo que nós estudamos até agora. Isso é o atam, isso também é o motivo. Bechol taniyot, em todos os jejuns, shemitanim, que devemos jejuar al kol tzara, sobre toda e qualquer dificuldade, shelot tavor al tzibur, para não chegar sobre nós. Ou seja, quando queremos evitar um decreto ruim para não acontecer, devemos jejuar e com isso evitamos algo ruim para não acontecer com nós. Mas isso não tem nada a ver com a mitzvah de tshuva que nós falamos antes. Principalmente que anular um decreto é um assunto do futuro, para o problema não chegar. Tshuva é para corrigir o passado. Por isso, já que são assuntos diferentes, não tem nada a ver com outra e continuamos firme e forte com nossa base que tshuva é somente abandonar o pecado. Vezeu atam, isso é motivo em todos os taniyot, acabamos de falar essa linha, Shelot tavol hatzibur, como shekatuv b'Megillat Esther. No Megillat Esther está escrito o seguinte, Divrei hatzomot v'zakatam, eram dias onde que eles jejuaram, onde que eles gritaram para Deus, isso era para anular aquele decreto que estava chegando, um perigo que estava chegando. Continua o autor do Tanya e faz mais uma pergunta grande. O Mashekatu Besifrei Mussar. Isso que está escrito nos Sfarim de Mussar, o Berusham, principalmente Sefer HaRokeach e Sefer Hasidim, são livros de Mussar, Sfarim de Mussar, está escrito Harbe Taniyot Vesigufim. Muitos jejuns e muitos sofrimentos que a pessoa deve causar para si mesma. Leover al kritot ulitot bedin. Nesses livros está escrito, se uma pessoa transgrediu pecados severos, que a Torá fala que a punição é perder a vida. Nesses casos, esses livros escrevem que é muito bom e muito importante a pessoa fazer sobre esses sofrimentos e jejuns. Pergunta ao Baal HaTanya como que se encaixa naquilo que nós falamos até agora. Até agora falamos que jejuns não são importantes, nem no caso de kritot umitot bedin, quando alguém fez um pecado, cometeu um pecado que ele durante o tempo do Bet HaMikdash ele ia perder sua vida, ia morrer antes de 50 ou 60 anos, ia morrer jovem. E a pessoa, quando quer fazer tshuva, vimos que ele somente tem que abandonar a verá e, como componentes da tshuva, fazer a sua confissão e pedir perdão. E falamos que não são importantes ele fazer jejum. Se Hashem vai mandar para ele sofrimentos, isso é assunto da Hashem.
Não tem nada a ver com o assunto que Deus vai tratar com ele. Isso vai partir de Deus, não partir da pessoa. E de repente encontramos muitos livros sagrados, que falam da importância de uma pessoa jejuar e causar sofrimentos para si. E aqui a pergunta, como o Rebbe faz a pergunta, ela é profunda. Não dá para falar que isso aqui é para evitar futuros, porque o Tanit, o jejum, é para evitar futuros gzerot e decretos. Por quê? Está escrito aqui também sigufim. Sigufim não são jejuns, são torturas que a pessoa faz para si mesma, punições. Eu acho que aqui não pode chamar de autoflagelão, alguma coisa assim, com que é a palavra. Ou seja, uma pessoa causa para si uma dificuldade. Aqui não pode falar que isso aqui é para anular o decreto, porque nós nunca encontramos que sofrimentos fazem o jejum, tudo bem. Mas quando é sofrimento, qualquer motivo, somos forçados para dizer que isso faz parte da chuva. Pergunta Balatani, acabamos de falar que não é. Ele oferece 3 respostas, vamos ver daqui a pouco quais que são. Igual é para Motzi Zera Levatalá. Motzi Zera Levatalá é um pecado grande que se chama emissão de sêmen em vão. Esse pecado é Chayab Mitabidei Shammai. Uma pessoa é culpado de ser morta nas mãos de Deus. Ele perde sua vida. Como está escrito sobre os filhos de Judá, que eles faleceram jovens por causa desse pecado. Tem o mesmo como alguém que está escrito na Torá que é caret, que perde a vida. E por que uma pessoa assim tem que jejuar? Acabamos de falar que jejuns não são importantes. E por que encontramos que para esses pecados uma pessoa deve jejuar muito? Diz o autor do Tânia o seguinte: tem 3 motivos que a pessoa se deve jejuar. Apesar que não faz parte da essência da chuva, mas é bom ele jejuar sobre esses pecados severos. Por quê? Em primeiro lugar, que dele nasceu be'onesh shel mal, para ele realmente se livrar das torturas que Deus mandará para ele. Segunda explicação do nosso Rebbe sobre essa linha é o seguinte: isso que uma pessoa está destinado a receber punições de Deus, já que ele cometeu erros tão grandes. Isso é a conta que Deus designou, realmente. Deus decidiu que vai, mas a pessoa, ela ainda tem uma possibilidade. Ele pode rezar. Ninguém pode tirar dele o direito e a oportunidade dele rezar para falar: olha Deus, o negócio é o seguinte, eu sei que eu mereço essas punições, eu sei que Deus vai me mandar essas punições, mas eu estou rezando para Deus, por favor, não me mande essas punições. Rezar ele pode pedir. Ou seja, o jejum que ele está fazendo faz parte de uma reza. No próximo capítulo, o Balatani vai trazer um Talmud que diz o seguinte: que uma pessoa, quando está jejuando, ele está diminuindo gordura e sangue, e sebo. Diz o Talmud: a diminuição do meu reilavidade, da minha gordura e sangue, entende assim que a pessoa aceita como se tivesse um korban, como se tivesse uma oferenda. Pode trazer uma oferenda de um animal, que nem era no Bet HaMikdash, ou a pessoa pode trazer do seu próprio corpo e usar aquilo como korban. Hoje falamos em Shalma Parim Sefateinu, a nossa reza substituiu os korbanot, as oferendas do Bet HaMikdash. Ou seja, uma pessoa, para rezar, ele pode, junto com sua reza e parte da sua reza, fazer um jejum. E o jejum é considerado uma reza, estilo reza. Por isso, ele pode rezar para Hashem através do seu jejum para livrar ele dessas punições. Ou pode ser o contrário, וגם כדי לזרז ומהר גמר כפרת השם. Ele pode rezar, jejuar e rezar, e pedir para Deus: olha, me manda esses castigos o mais rápido possível, já que ele sabe que vai receber castigos.
Ele não tem paciência para esperar, ele já está querendo receber se livrar do assunto. Por isso, ele está jejuando, não que o jejum dele substitui aquelas punições que ele vai receber da Hashem, não substitui, mas serve como uma reza, um pedido, através do seu jejum, para receber os outros sofrimentos mais rápidos possível. וגם, אולי אינו שב אל השם בכל ליבו ונפשו מאהבה. Talvez tenha uma terceira oportunidade. A pessoa está achando, ou está em dúvida, se o tshuva que ele fez é uma tshuva verdadeira, de todo o seu coração, com amor para Hashem, que nós falamos antes, que isso é uma tshuva. Quando você faz tshuva por amor, Deus manda castigos depois. Diferente quando ele irá, quando ele está com temor da Hashem, reverência para Hashem. Hashem não manda para castigos, porque Hashem somente manda castigos e punições para quem que lhe ama. E já que a pessoa está em dúvida se ele merece os castigos, porque não sabe se ele ama Deus o suficiente, ele pode fazer um jejum e pedir para Deus aceitar a tshuva dele, apesar que não é máximo, aceitar e mandar para ele castigos. Mas todos esses três motivos, que eles vêm para se livrar, ou para receber mais rápido, ou talvez não merece e por isso está pedindo para receber, jejuns que a pessoa faz nesse caso, não fazem parte da tshuva dele, fazem parte da sua reza. Ou nas palavras que o Rebbe usa sobre o assunto, agora entendemos por que o Maimonides e o Sefer Mitzvot Gadol, eles não mencionam o fato de jejuar, porque o jejum não faz parte da tshuva. O tshuva é feito através da zivat achet, abandonar o pecado. Os componentes da tshuva são feitos através da confissão e pedir para ser perdoado, e com isso está resolvido em todos os pecados. Agora tem uma outra lei que não faz parte da tshuva, tem uma outra lei que faz parte das leis de rezar. A pessoa está querendo rezar e com isso mudar uma certa situação, ou para se livrar dos castigos, ou para receber os castigos mais rápidos, ou para receber os castigos que talvez ele não merece, que Deus manda para castigo, se o tshuva até agora não foi bem. É uma lei na sua tefilá, na sua reza, que ele pode rezar e pedir uma mudança, que ele pode mudar a mudança sobre todo de qualquer dificuldade que ele passa na vida, mas não faz parte do conceito de teshuvah. Por isso, terminando o versículo, e temos, não vendo o capítulo, melhor dizer, agora devemos juntar todos esses conceitos e sair daqui com uma ideia formada. A mitzvah de teshuvah continua sendo abandonar o pecado. Isso tem que ser feito com sinceridade, tem que ser uma decisão total e não parcial. A pessoa, antes de mais nada, nessa hora, tem que assumir sobre si o jugo divino. Depois ele começa a assumir o jugo dos mitzvot, que ele diz o Mechilta, Kablu Malchuti, em primeiro lugar assume meu reinado, e depois assume os mitzvot. Ele tem que se tornar uma pessoa obediente, entender que seu caminho estava errado, e escolher com livre-arbítrio dele o caminho certo, Bacharta Bachaim, escolhe o caminho da vida. Isso é o verdadeiro tshuva. Obviamente, para sua decisão ter firmeza, ele tem que ter charatá, arrependimento. Assim sabemos que ele é sério. Não somente nós sabemos, a própria pessoa pode realmente averiguar a sua decisão se ela é verídica. E agora temos uma pessoa que bal tshuva, fez o tshuva na Torá. Mas, apesar que fez tshuva, existem componentes que a pessoa tem que buscar, que é a sua capará, para Deus lhe perdoar, e para fazer isso aqui, Deus tem que fazer mechilá, realmente querer apagar seu pecado, e é importante ele fazer vidui e confessar. Isso são os componentes, existem vários outros que o Balatani não menciona, mas existem vários detalhes da nossa tshuva que são componentes da tshuva. Depois existe uma terceira categoria, que é jejuar. Os jejuns que cabem, em primeiro lugar, devemos saber que não faz parte da mitzvah de teshuvah. Existe uma certa vantagem. Quando uma pessoa cometeu erros graves, por exemplo, aqueles que a Torá fala que ele tem que pagar com sua vida, e Deus manda castigo para uma pessoa, e nem a teshuvah dele, junto com o Yom Kippur, resolve, ainda a pessoa é sujeita a receber castigos de Deus. A pessoa pode rezar
e pedir para Deus, olha, não me manda esses castigos. Ainda mais, a pessoa pode rezar e pedir, Deus me manda esse castigo o mais rápido possível. Olha para Deus, eu sei que eu talvez não merece ser castigado, minha tshuva foi fraca. Aceita minha tshuva como upgrade e me manda os castigos. Isso é uma tefilá que uma pessoa pode fazer, que faz parte das leis da reza e não das leis da teshuva. E com isso terminamos o capítulo 1. No capítulo 2, o Baal HaTanya vai nos introduzir uma nova ideia. Apesar que o jejum não faz parte da base, da essência de tshuva, tem muita importância para um outro assunto. E esse assunto, eu já vou dar para vocês uma dica. Uma pessoa pode fazer tshuva e Deus fala, sabe, eu te perdoei. Quando você vai subir para ser julgado, esses pecados não vão ser mais mencionados. Isso eu apaguei totalmente. Mas a pessoa, apesar de ser resolvido nesse sentido, que não vai ser cobrado mais pelo seu pecado, a pessoa não se sente querido diante de Deus como que ele era antes do pecado. Ele sente, tudo bem, Deus me perdoou, mas não sou tão querido, não sou tão agradável para Hashem, para Deus querer que eu lhe serve, para ele ter aquilo que se chama nachat, para ele ter prazer daquilo que eu estou fazendo como que era antes do pecado. Estou sentindo que tem uma mancha daquilo que eu fiz, que isso aqui não foi resolvido. Para tirar essa mancha e tornar uma pessoa querida e agradável como que era antes do pecado, aqui cabe jejuns. E não vão ser poucos. Mas isso vamos deixar para o segundo capítulo, mas já vou dar para vocês uma dica. Em nossas gerações, nós não podemos mais jejuar conforme está escrito aqui no Tanya. Por isso, devemos dar muito destacar a caridade para redimir os jejuns. E já para terminar também com uma história racídica, nós vamos ver nos próximos capítulos que o autor de Tanya se prolonga. Ele diz o seguinte, na época do Bet HaMikdash, para uma pessoa, quando ele já fez teshuvah, já fez arrependimento, e já fez vidui, já fez confissão, já pediu para ser perdoado, está tudo resolvido. Mas já que a pessoa deseja ser mais uma vez aceito diante de Deus, agradável diante de Deus, como que era antes do pecado, na época do Bet HaMikdash, ele ia trazer um korban, uma oferenda no Bet HaMikdash. E essa oferenda ia tornar ele agradável de novo diante de Deus, conforme vamos ver nas nossas próximas aulas. Por que um korban tem esse objetivo? Depois que nós temos, infelizmente, nós não temos mais o Bet HaMikdash, jejuar substitui os korbanot. Já que nossas gerações, o Baal HaTanya diz, nós não podemos jejuar tanto, devemos dar muito destacar e muito mais para redimir a quantidade de jejuns que nós somos indignos. Na cidade de Lubavitch, o chefe da yeshiva chamado Mashpia, quando ele ensinava esse assunto para os alunos, ele sempre falava da seguinte maneira, e o que se faz alguém hoje? Que o korban ele não pode trazer, uma oferenda não pode trazer para o Bet HaMikdash, já que o Bet HaMikdash foi destruído, infelizmente. Ele não pode jejuar porque não tem força física para jejuar a quantidade que nós vamos estudar. Mas também ele não tem dinheiro suficiente para pagar para todos esses jejuns. O que faz uma pessoa assim? E o costume dele era para falar o seguinte, se alguém não pode trazer um korban, também não pode jejuar, também não tem dinheiro para redimir seus jejuns, ele não deve pecar, porque realmente não tem como resolver. Mas nós vamos ver que tudo tem uma solução, isso vamos deixar para nossas próximas aulas.